Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2021 da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Eu vou fazer agora a questão 62. A questão diz assim: a figura mostra um pêndulo simples que oscila entre os pontos R e S. O ponto P é o ponto mais baixo da trajetória da massa do pêndulo. A intensidade da força resultante que age sobre a massa é... Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar o seguinte. Aqui seria o meu ponto R, aqui seria o meu ponto S e aqui seria o meu ponto P. Vamos botar aqui o nosso corpo. Veja bem, quando a bolinha está oscilando no pêndulo, o ponto R e o ponto S, eles vão ser a maior altura que a bolinha sobe dos dois lados. Então, quando ela chega nesse ponto aqui, eu posso dizer que a velocidade da bolinha é igual a zero, porque ela para de subir. Quando ela passa no ponto P, a sua velocidade vai ser a velocidade máxima, tá? Como isso aqui descreve um movimento circular, as forças que estão atuando sobre a partícula, sobre a bolinha, são duas forças. A primeira, devido a ser um movimento circular, a gente vai ter a nossa força centrípeta. A força centrípeta, ela sempre vai atuar para o centro da trajetória em todos os pontos da trajetória. Então, se a gente disser, ó, aqui é o ângulo θ, aqui é o ângulo θ, como está ali na figura, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que no ponto mais alto, ou seja, no ponto R e no ponto S, aonde a velocidade é nula, tá? A força resultante que vai atuar na bolinha vai ser a força centrípeta. E lembrando que a força centrípeta é mv² divididos pelo raio. Então, com esses dados aqui, eu posso chegar à conclusão que a força resultante no ponto R e S, ela vai ser igual a zero para a força centrípeta. Porém, a gente aqui no ponto mais alto, a gente não tem só a força centrípeta atuando, a gente tem a força-peso, né? Então, a força-peso, ela está exatamente nesse sentido aqui. E ela atua em todos os momentos da trajetória também. Certo? Então, eu tenho a força-peso atuando aqui. No caso do ponto R e S, a força-peso aqui é a força restauradora. E a força-peso a gente decompõe em dois sentidos. A gente compõe nesse sentido aqui, que seria o meu sentido Y, e no sentido X, que seria tangente à minha trajetória. Eu vou analisar aqui a minha força tangente, né? A força tangente, ela vai ser para a gente o nosso Px, que vai ser a força resultante ali. Como a gente tem uma angulação aqui, esse ângulo aqui é o ângulo θ. E aí o eixo do y vira o eixo do cosseno e o eixo do x vira o eixo do seno. Então, eu posso dizer que a força restauradora ou força resultante no ponto R e S vai ser igual a P seno do ângulo. Então, aqui vai depender da angulação.
eu tenho ângulo, vou ter força restauradora. Então, em todos os momentos da minha trajetória, eu sempre vou ter uma força resultante atuando sobre a bolinha. Então, vamos às alternativas. Ele fala assim, ó, a intensidade da força resultante que age sobre a massa é diferente de zero apenas no ponto P? Não, essa está errada. A gente acabou de ver que em todos os pontos da trajetória eu tenho a atuação de uma força resultante. Horas da força tangente, horas da força centrípeta. E no meio do caminho das duas forças. Ela é nula apenas nos pontos R e S? Não, está errada. É nula apenas no ponto P? Também está errada. Ela é diferente de zero em todos os pontos da trajetória. Olha a resposta na letra D, beleza? E a letra E fala que ela é nula em todos os pontos, também está errada. Com isso, a resposta é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.